Olá, queridos, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Esse vídeo faz parte de uma série de 13 lições, das quais nós estaremos estudando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E nessa primeira lição de hoje, nós faremos uma introdução sobre o tema. Por isso, caneta e papel na mão para fazer as suas anotações, que daqui a 10 segundos nós voltamos para a nossa primeira pré-aula. Olá, queridos, tudo bem? Voltamos para a nossa primeira pré-aula. E nessa aula de hoje, como eu falei no começo desse vídeo, nós vamos fazer uma introdução sobre o tema das obras da carne e dos frutos do Espírito. E o texto áureo dessa lição de hoje está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Toda a palavra de Deus, ela tem verdades que nós devemos colocar como práticas no nosso dia a dia. A verdade prática desse versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz que para os cristãos vencer as obras da carne, nós precisamos andar em espírito. O que nós queremos mostrar aqui é que para vencer as obras da carne, o cristão precisa andar sendo orientado pelo Espírito Santo. O ponto central dessa lição nos diz que o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a vencer as obras da carne, porque sozinho é muito difícil para o cristão vencer as obras da carne. Muitas vezes, jamais o cristão conseguirá vencer. Por isso, nós precisamos e dependemos da ação do Espírito Santo em nós. Essa lição de hoje está dividida em 3 tópicos. Se você olhar no seu material, o primeiro tópico diz andar na carne versus andar no Espírito. E o que você precisa entender aqui nesse tópico é justamente a diferença entre a carne e o Espírito. Basicamente, a carne foge de Deus e o Espírito ele anseia pela presença do Senhor. O que é interessante aqui é você entender o que é carne e o que é Espírito no conceito bíblico. O tópico 2 dessa lição diz obras da carne, um chamado para o pecado. O que nós precisamos entender é que a carne não pode ter mais poder na vida do cristão que aceita Jesus e recebe o Espírito Santo. O que você precisa saber é que ou o cristão anda de acordo com as obras da carne ou o cristão anda de acordo com os frutos do Espírito. Não há lugar para as duas coisas ao mesmo tempo. O terceiro tópico dessa lição chama frutos do Espírito, um chamado para a santidade. O fruto do Espírito, ele produz santificação na vida do cristão. E essa santificação, ela começa a se tornar aparente de forma progressiva e de forma constante na vida de cada cristão. O que precisa ficar claro aqui é que o cristão, ele é reconhecido pelo seu caráter e pelas suas ações. Bom, depois dessa pequena explicação sobre os tópicos dessa lição, você precisa detalhar mais e aprofundar mais o seu estudo no seu material para que a gente possa conversar melhor na próxima aula. Mas o que nós podemos concluir aqui dessa pequena conversa é que, para vencer as obras da carne, o cristão precisa estar cheio da ação do Espírito Santo. Porque quando nós andamos no Espírito, nós não cumprimos a concupiscência da carne, assim como diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O que nós queremos é que você entregue a sua vida totalmente à ação do Espírito Santo e deixe que o Espírito Santo o ajude a vencer as obras da carne. Entregue todos os seus desejos, todas as suas vontades ao Espírito Santo, para que ele possa guiar e ser o orientador da sua vida. Para que nós possamos estar juntos durante essa semana, nós sugerimos que você faça leituras diárias sobre esse tema, para que você possa se aprofundar cada vez mais nos seus estudos. E no primeiro dia dessa semana, nós sugerimos que você leia Romanos, capítulo 8, versículo 4. Nesse versículo, o que precisa ficar claro é que o cristão não pode mais andar segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito.
No segundo dia, nós sugerimos que você leia Efésios, capítulo 5, versículo 18. Nesse versículo diz que para nós vencermos as obras da carne, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. No terceiro dia, leia Romanos, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, e aprenda que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No quarto dia, você precisa ler Gálatas, capítulo 5, versículo 25, e aprender que nós precisamos andar no Espírito. No quinto dia, nós sugerimos que você leia Gálatas, capítulo 5, versículo 21, e entenda que aqueles que andam segundo as obras da carne não herdarão o reino de Deus. E no sexto dia, nós sugerimos que você leia Gálatas, capítulo 5, versículo 24, e entenda que os que são de Cristo precisam crucificar a sua carne. Queridos, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.